Bom dia, meus queridos amigos, meus queridos alunos. Estamos mais um dia aí começando a nossa aula, começando o nosso bimestre. Hoje nós estamos começando o nosso bimestre com um assunto que vai falar sobre as plantas. Bom, a botânica, o reino dos vegetais. E aí eu trouxe para vocês algumas imagens, né? Essa imagem aqui foi cedida pela professora Soraya, o reino das plantas. E aí eu trouxe algumas curiosidades para vocês das plantas, que nós vamos estar trabalhando sobre o reino dos vegetais agora no segundo bimestre, tá bom? O reino plantae, que é o reino dos vegetais, o reino das plantas, ele tem uma característica. Todos os seres incluídos no reino plantae, eles têm essas três características, tá bom? Não esquece, não esquece. Todos os seres do reino das plantas, eles têm essas características. Eles são eucariontes, eles são pluricelulares e eles são autótrofos. Ou seja, eucariontes, eles possuem carioteca, pluricelulares, eles são compostos de mais de uma célula, e eles são autótrofos, eles possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento através do processo que nós chamamos de fotossíntese, tá bom? Tem alguns detalhes importantes, né? Mas professor, e a alga? A alga é uma planta? A alga, o que ela é considerada pela ciência? As algas, elas são seres vivos que vivem essencialmente em ambiente aquático, tanto na água doce quanto na água salgada, e podem ser unicelulares e também podem ser pluricelulares e também produzem o seu próprio alimento. A morfologia da alga, nós temos aqui o talo, né? Nós temos os caminhos que produzem, que são, quando a gente aproxima a imagem, a gente consegue ver as fragmentações, a gente consegue ver aí os esporos, tá bom? Seu talo pode ser dividido em original e originar até uma outra planta, tá bom? Mas e as plantas, professor? A planta, ela tem algumas coisas importantes para você. Esse assunto, ele é um assunto que vai te gerar como é que eu vou te dizer? Algumas dúvidas, porque são termos um pouco difíceis de a gente colocar no dia a dia. Por exemplo, o reino das plantas, ele é um organismo pluricelular, eucarionte, autótrofos, porque ele realiza fotossíntese. As plantas, elas podem ser classificadas em vasculares, que olha, vasculares, e também elas podem ser classificadas como avasculares. Professor, qual é a diferença? Logo de cara, quando a gente trabalha com vasculares e avasculares, as plantas vasculares são aquelas plantas que apresentam vasos condutores, ou seja, elas tendem a crescer, elas ficam cada vez mais altas. E as avasculares, elas não possuem vasos condutores, elas ficam pequenas. Toda vez que eu falar de plantas vasculares, eu tenho plantas sem sementes e com sementes. As plantas não de perde, vasculares sem sementes, eu chamo elas de pteritófitas. As plantas vasculares com sementes, eu tenho duas classificações. A que tem fruto e a que não tem fruto, tá bom? As que tem fruto, eu chamo de angiosperma. As que não tem fruto, a gente chama ela de gimnosperma. Mas professor, as avasculares, como é que eu chamo elas? De briófitas. As briófitas, plantas avasculares, exemplo, as briófitas, classificação das plantas avasculares, briófitas, tá bom? Esse quadro, ele é o principal, ele vai te ensinar muito detalhe do reino das plantas que você precisa saber, tá bom? Nós temos aí as briófitas, a característica dela apresenta rizóides, cauloides, filóides, detalhe que sempre termina com oides, tá bom? Por que isso daí, professor? Porque nós estamos falando das briófitas, elas não crescem muito, elas não desenvolvem, elas não ficam altas, porque elas não possuem vasos condutores, tá bom?
Nós temos os musgos e as plantas hepáticas, por exemplo. Eles são exemplos disso. Esse é só o começo da nossa aula. Papai do Céu possa abençoar você. Concentra que botânica não é fácil, tá bom? Forte abraço, Papai do Céu abençoe.